Vamos lá, terceira vez que eu tô tentando gravar esse vídeo, por alguma razão toda vez que eu gravo dá um problema no áudio. Vou fazer um review hoje do anime muito irado, cara, que se você não assistiu eu altamente recomendo, com alguns avisos, alguns porém, eu acho que você tem que saber o que você tá indo consumir antes de assistir, porque é um pouco pesado. Chama Goblin Slayer. Cara, o Goblin Slayer é um anime muito irado, muito irado. Se você curte anime de ação, assim, pauleira, sem parar, esse é o anime pra você, cara. Muito sangue, muito, sabe, bem adulto, bem da hora mesmo. Esse anime é loucão, cara. O anime só tem alguns problemas. Não problemas, eu diria. Tem algumas coisas que você tem que estar um pouco ciente antes de assistir ele, porque ele lida com alguns assuntos que para algumas pessoas são bem sensíveis e bem pesados. Especialmente nesse assunto de violência sexual. Ele é um anime que lida com isso e logo de cara no primeiro episódio você vai saber se esse anime é pra você ou não, porque ele mostra explicitamente esse tipo de violência. E ele já tem, né, ele foi muito controverso logo que ele saiu, o anime já tem uns 4 anos, mas tô fazendo review porque eu não fiquei sabendo desse anime até um ano atrás, assim. E é muito louco. Mas ele teve uma cena bem controversa no primeiro episódio, entre outras, que lidam com esse tema, né, de abuso sexual e coisa assim, bem pesado mesmo. E mostra tudo, cara. Então, se você for uma coisa que te incomoda e tal, que eu sei, eu 100% entendo, é uma coisa que é meio, né, se você não consegue engolir essa e continuar assistindo o resto, é pesado. Mas eu vou te explicar o porquê. O anime ele usa isso, essa violência, essas coisas bem explícitas, como um veículo para desenvolver mais a história. Por quê? Porque é o seguinte, a história é sobre um cara, um homem jovem, que ele tem um trauma de que aconteceu na infância dele e ele mata esses monstros verdes que são esses goblins, tá? E esse cara, ele tem um trauma porque a família inteira dele foi morta e violentada por esses bichos, a irmã dele também. Então ele cresceu com um trauma e um ódio deles. E ele mora nesse mundo de aventureiros, onde tem vários monstros e bichos e tal, que esses aventureiros eles pegam contratos e matam. E ele é um aventureiro de um rank prata, que é considerado um rank alto, que você já deveria estar matando ogro, dragão, entre outras coisas. E ele pega esses contratos e ele só lida com esses goblins. Ele é um expert de lidar com esses bichos aí verdinhos. E a razão porque ele é assim é porque ele tem esse trauma, né? Porque esses bichos mataram a família inteira dele, então ele quer se vingar. Mas ele é considerado bem esquisito por causa disso, né? Porque no nível dele ele devia estar aceitando uns contratos mais difíceis. Então muitas pessoas questionam realmente o talento e a proeza dele. E outras pessoas só acham ele estranho mesmo, porque ele realmente é um cara estranho. Mas tudo tem uma razão do porquê ele faz e o porquê ele é do jeito que ele é. Né? Esse é um cara que é um personagem extremamente bem desenvolvido. E é um assunto que você pensaria que ele ia ficar velho. Por exemplo, tá, é um cara que gosta de matar monstro, um tipo de monstro aí verde, né, os goblinzinhos. Por que que isso é da hora e por que que não enche o saco e fica velho? Bom, porque primeira coisa, o personagem é super bem desenvolvido. E é interessante porque se eu fosse explicar esse personagem pra alguém, ele é um personagem sem graça, sem sal e que não tem muita opinião de nada. Pô, mas como que esse personagem então é maneiro e por que ele é um personagem bem desenvolvido e interessante? Você acabou de falar exatamente o contrário. Mas exatamente porque ele conta a história dele, o trauma que ele tem. E ele é um cara interessante, porque ele não tem muita opinião de nada. E normalmente, quando a gente vê e é criado esse protagonista assim, principal de anime, que a família dele morreu, que ele tem algum passado obscuro, que né, ele é o alfa e ele é um cara meio quieto, assim, mas ele é fodolão no final, sabe? Esse cara, ele não é bem assim. Ele é quieto, ele tem um trauma, mas esse trauma, na verdade, afetou a forma com a qual ele existe. Você vê que esse personagem, ele parece que ele tá quase chapado o tempo todo ou bêbado, porque ele só tá existindo. Ele não tá pagando de maneiro, sabe? Ele não é quieto porque ele é maneiro. Ele é quieto e ele não tem muita opinião de nada, ele não te enfrenta em muita coisa. Então, por exemplo, algumas pessoas né, na PT aí dele, que depois ele tem uma party, né, alguns amigos que ele acaba recrutando, se juntando para ajudar ele, em nenhum ponto, quando esses amigos falam alguma coisa pra ele ou questionam alguma coisa, ele simplesmente aceita sem contradizer. Por exemplo, para de queimar os goblins, que é cruel queimar os bichos. Cara, tem 100% uma razão do porquê ele usa fogo pra fazer as coisas que ele faz. Mas ele vai lá, tá bom. Vamos pra essa direção. Bom, essa direção eu sei que a gente vai morrer, mas tá bom. Vamos fazer isso, tá bom. Tudo ele aceita, nada ele questiona
e ele não discute com nada, dá pra você ver que esse cara, ele só sofreu algum trauma, que ele tá simplesmente existindo, e ele claramente é meio psicótico, sabe? Ele não tem aquela vibe de coringa, assim, que mata os bichos e fica rindo, nem nada. Claramente o cara só tá preso, assim, numa ratoeira, num loop eterno de matar esses bichos e simplesmente existir. Por isso que ele é interessante, porque é muito bem desenvolvido. Agora, voltando, uma coisa que é... Esse anime, ele trata, de novo, com esses assuntos sexuais e eles adicionam, de certa forma, pro anime porque você realmente liga para as coisas que estão acontecendo. Você fica com raiva dos antagonistas, desses monstros, você tá torcendo pro personagem. E a razão por que é interessante também é porque ninguém é Deus, sabe? Não é um Dragon Ball Z, onde eu adoro Dragon Ball, mas todo mundo é meio mortal e explode o mundo se quiser. Nenhum dos personagens é imortal, nenhum dos personagens é Deus, sabe? Todo mundo tem fraquezas, tomou uma facada na perna, pegou uma infecção, morreu, tá ligado? Então, porque todo mundo parece que vai morrer a qualquer momento, você tá sempre tenso, você tá sempre torcendo pra eles. E também porque o anime já mostra tanta desgraça logo no primeiro episódio, você continua achando que tá pra sempre acontecer uma desgraça a qualquer momento. E isso cria uma antecipação, você fica torcendo pro protagonista, cria um realismo mesmo, uma imersão no show que poucos animes conseguem atingir, e poucos shows conseguem atingir no geral, porque eles não estão dispostos a levar a violência pra esse nível, e a tensão pra esse nível. Esse anime te deixa realmente ansioso com o que acontece. E porque eles estão dispostos a fazer isso, é porque é tão interessante. Agora, tem algumas coisas que são meio, eu acho que desnecessárias e um pouco desconfortáveis. Por exemplo, o anime tem um pouco de fanservice, certo? Tem certas cenas que são cenas sexuais que são completamente desnecessárias, né? E é um pouco distasteful, assim, é um pouco sem tato, sem consciência e meio bizarro. Porque você acaba de ver um monte de gente sofrendo violência sexual e morrendo, e um monte de atrocidade acontecendo. Na próxima cena tem um fanservice de uma mulher rebolando ou mostrando os peitos, sabe? Uma coisa meio desnecessária, sem sentido, que eu acho que não precisava ter no anime. Agora eu vou te falar, muito e a maioria dos animes fazem isso, e é de uma forma meio assim, com humor, e é um humor bem tosco, bem infantil. Esse anime tem coisas assim, mas elas não são infantis, elas não são na parte de humor. Elas só são, eles só botaram lá, mas não é pra ser engraçado, não tem piadinha, não é tosco. Simplesmente tá lá, sabe? Aquela parte do show é isso, e não é nada tipo super gráfico nem nada. Mas tem coisas também, por exemplo, uma das protagonistas, a freirinha loira, ela se mija o tempo todo. Né? Quando ela tá com medo, ela se mija e mostra ali entre as pernas dela se mijando de um jeito bem... Cara, vamos ser sinceros, é um fetiche, é um apelo sexual, sabe? As pessoas se mijam quando elas estão com medo? Sim, elas se mijam, mas eu sei que minha audiência aqui, a maioria é marmanjo de 20 e poucos, 30 e poucos anos de idade, vamos falar na moralzinha, a gente sabe o que é isso. É um fetiche que eles estão usando, apelando pra uma coisa sexual que... De novo, é desnecessário? Eu não sei se é desnecessário, por isso que é bem feito, entendeu? É um pouco bizarro botar essas coisas no anime assim? Porque tá lidando com assuntos bem sensíveis. Mas é fora do lugar, assim? É muito estranho? Não, porque vai totalmente com a vibe do show também. O show, ele tipo assim, ele não tá pedindo desculpa por ser o que ele não tá tentando se censurar por você ou por mim, ele não tá querendo... passar alguma mensagem social ou política, ele não tá ligando pros seus sentimentos também, meu. Tá lá a ação que tem, tá lá a parte sexual que tem, é isso, sabe? E às vezes é um pouco assim sem tato e desnecessário, mas ao mesmo tempo eu prefiro ter isso do que o artista se censurar, entendeu? Porque eu acho que realmente os artistas eles estão sempre no melhor nível de produção deles e o nível de trabalho que eles podem exibir se eles são livres para se expressar artisticamente. E se parte da expressão artística deles é uma coisa sexual e às vezes algumas dos tópicos, as coisas são um pouco insensíveis ou talvez poderiam ter sido desenvolvidos com mais tato, beleza, mas eu prefiro que o artista faça isso do jeito que ele realmente queria fazer do que ele se censure e fique mudando as coisas para as massas, porque aí a gente acaba com uma coisa bem arroz branco sem tempero, sabe? Então, do jeito que é feito, eu vou te falar, mesmo que tenha algumas coisas estranhas aqui e ali, e um pouco que eu diria desnecessárias, um pouco perturbadoras, eu vou te falar que a maioria delas realmente adicionam ao show.
Então, cara, de novo, se você quer um anime que é pauleira, ação, sem parar, você não tá ligando pra sangue, você não tá ligando pra violência, esse é um dos animes mais irados que eu já assisti na minha vida. E é um daqueles animes que você podia botar um fone assim, só deixar o anime passando, só assistindo o desenho, e só escutando um metal assim, sem parar, um heavy metal, que ia ser tão da hora quanto. Porque é só pauleira, esse anime é irado, cara. Desde que você esteja já, assim, consciente do que você tá indo assistir, você sabe agora que tem alguns assuntos, assim, mais sensíveis, não vai te pegar de surpresa. Você sabendo disso, irado, um dos melhores animes que eu já assisti na minha vida, Goblin Slayer.